Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Em Lagoinha, Uberlândia, Deus tem feito muito, operado na vida das pessoas, dos casais, das crianças, dos jovens. E você pode ter essa experiência também com a gente, porque Deus tem derramado e vai derramar sobre todas as pessoas que o buscarem. Está começando aqui o nosso programa Imagine e a partir de agora nós temos o que compartilhar com você, nós temos o que repartir. Tudo que aconteceu no último final de semana, a gente vai mostrar um resumo para você aqui no programa Imagine. Confere aí com a gente. Hoje estamos aqui para compartilhar algo muito especial e importante com vocês. Esta semana foi bem movimentada aqui em Lagoinha, Uberlândia, com as doações para o Rio Grande do Sul. Como igreja, estamos comprometidos em ajudar vidas e foi exatamente isso que aconteceu aqui. O convite para doar foi feito aos membros da nossa casa e rapidamente vimos toda a cidade de Uberlândia mobilizada nesta ação para ajudar as famílias que neste momento enfrentam o desastre da enchente no sul do país. No início da semana nos tornamos um dos pontos de coleta de arrecadação da cidade, onde recebemos água, alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, cobertores, ração para animais domésticos e outros itens necessários que foram enviados para as cidades atingidas pela enchente. Os voluntários de Lagoinha e Uberlândia deram seu melhor, separando os itens, organizando em caixas e etiquetando tudo, para que ao chegar no Rio Grande do Sul a entrega seja facilitada. A frase de impacto "Juntos somos mais fortes" foi colocada em ação. E ainda que pareça pouco, sabemos que o amor de Deus está sendo demonstrado em cada doação. Agradecemos o apoio de todos os envolvidos e avançamos como corpo de Cristo. Lagoinha Uberlândia é uma igreja para servir uma cidade, um estado e uma nação. E é claro que tem lugar para você e sua família aqui nesta casa. Depois de tudo que a gente conferiu aí, chegou a hora da gente ouvir uma palavra de Deus para o nosso coração. E presta atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Para tudo que está fazendo nos próximos 10 minutos e se conecte com essa palavra do nosso pastor Walter Procópio. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja com você e toda a sua casa. Que privilégio chegar até você mais uma vez, trazendo um pouquinho, uma porção da palavra de Deus. Eu estou aqui para profetizar vida sobre você e sua casa. Eu quero compartilhar com você aqui em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. A palavra do Senhor diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu particularmente gosto muito de ler na Bíblia e encontrar tantos textos que apontam para a eternidade. Aqui Paulo está dizendo assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ele está falando de uma realidade, minha e sua, dos céus, da eternidade. E ele está dizendo, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus, quando nos criou, Deus nos criou para muito mais que esse mundo, essa terra, ela pode nos oferecer. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que o tempo de Deus sempre é formoso e Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Há um anseio por mais de Deus. Esse desejo no seu coração aí, esse desejo de mais, de viver mais, de experimentar mais, este anseio foi Deus que colocou. Eu queria trazer aqui ao seu coração essa palavra. Eu quero falar com você: prossiga para o seu destino. Prossiga em direção
para aquilo que Deus criou você. E quando eu leio aqui em Filipenses 3, eu começo a aprender algumas coisas. Primeiro, prossiga para viver o seu destino. E para você prosseguir para viver o seu destino, você precisa, todos os dias, avaliar o seu progresso. Você está progredindo? O verso 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo, ele vai trazer aqui para mim e para você esse entendimento. Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, Paulo já está bem velho, e Paulo está dizendo assim: eu ainda não alcancei. Ele está avaliando todo o seu trajeto, toda a sua caminhada, e ele entende: eu ainda não cheguei a mais para conquistar, mais para avançar, eu tenho mais para experimentar em Deus. Você precisa avaliar o seu progresso. Avalie o seu progresso. Pessoas que não avaliam o seu progresso muitas vezes podem estar se contentando com tão pouco, quando ela poderia viver mais. Avalie o seu progresso. Talvez ao avaliar o seu progresso você vai perceber: meu Deus, eu já poderia ter caminhado mais, já poderia ter avançado mais. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, Paulo vai dizer assim: vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão dependendo do leitinho. Paulo está dizendo: se vocês tivessem progredido, vocês já seriam mestres. Avalie o seu progresso. Pastor, mas ao avaliar o meu progresso vem a frustração, porque eu deveria ter ido e não fui. Então hoje é um dia de você recomeçar no ritmo certo, na velocidade certa, na direção. Isso é o mais importante, na direção certa, na direção do seu destino, de tudo aquilo que Deus criou para você. Segunda coisa, o verso 13, aqui de Filipenses 3, vai nos ensinar que para viver prosseguindo para o seu destino, caminhe sempre para a frente. Paulo está dizendo assim no verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Então ele está dizendo assim: olha, eu tomei uma decisão de ir para frente, eu não vou retroceder. E a Bíblia fala tanto sobre isso, ao ponto da Bíblia dizer que quem lança a mão arada e olha para trás, ele não está apto para entrar no reino de Deus. Nós não fomos chamados para retroceder. Vá para frente, caminhe. Às vezes não dá para ir numa velocidade tão grande, vá devagar, mas vá para frente, vá em direção ao seu destino. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é o verso 14. E o verso 14 me ensina tanto, eu quero ler com você. Verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A terceira coisa que eu queria te ensinar: para viver prosseguindo para o seu destino, estabeleça alvos. E muitas vezes podemos ler alguns trechos da Bíblia e entender de forma errada. Todo cristão, todo aquele que crê em Deus, ele precisa estabelecer alvos. Esses alvos vão te nortear. Esses alvos vão apontar a direção que você vai caminhar. Eu preciso ter alvos. Se o nosso alvo é Cristo, se a nossa vida é destinada à glória, se eu e você somos filhos do Pai do céu, nossos alvos devem também condizer com a altura do nosso destino. Então, quando você for estabelecer um alvo, qual é o seu destino? O seu destino é os céus. Você foi criado, como li aqui no verso 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Então, os seus alvos aqui na terra tem que estar condizente com quem você é. Eu não estou falando de alvos assim, às vezes, tão absurdos, que é impossível deles serem realizados. Mas estou falando de alvos que eles são tangíveis, mas se Deus não intervir na nossa vida, nós não vamos alcançá-los nunca. Mas se Deus estiver conosco, esse Deus que é o Senhor dos céus, esse Deus vai nos ajudar. Eu queria deixar no seu coração isso. Os meus e os seus alvos, eles precisam nos levar para perto de Deus.
Se você estabeleceu um alvo, este alvo está te levando para a direção contrária de Deus, então saiba que você não está indo na direção certa. Os seus alvos precisam te levar para perto de Deus. Não importa em qual área da sua vida, qualquer área da sua vida, os alvos que você estabeleceu precisa te levar para mais próximo de Deus. Eu quero terminar dizendo algo para você. Aqui no verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Aí a parte B, essa parte aqui é linda. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorificado. Deixa eu dizer algo para você. Você pode viver muito, muito mais em Deus. Ei, Deus te deu muito mais. Deus te deu Jesus Cristo. E aqui o que Paulo está dizendo é que à medida que eu vou caminhando com Deus, a minha caminhada com Deus está me levando para o meu destino, para o meu chamado, para um dia, como o próprio Paulo vai dizer, para sermos semelhantes a Jesus, para um dia termos um corpo glorificado como o dele é. Então, entenda o que Deus está fazendo na sua vida. E aqui em Filipenses ele vai dizer, aquele que começou a boa obra vai completá-la. A obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida é para nos levar a essa realidade de sermos como Cristo é. Então, o que Deus pensou a teu respeito é muito grande. Você não pode pensar pequeno. Efésios 3:20, a Bíblia vai dizer, e eu quero terminar lendo com você aqui, Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus deseja fazer muito mais, então prossiga para o seu destino. Seu destino é Jesus Cristo, seu destino é Deus, é para lá que estamos indo, a nossa cidadania é nos céus, é para lá que estamos indo. E viva os teus propósitos em direção ao seu destino. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Venha nos fazer uma visita todo domingo às 9 horas da manhã, às 18 horas e às 20h30. Nós temos culto, nós temos reunião e você pode estar aqui conosco. Mas se você vier nos visitar, me procure. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida. Eu quero terminar esse momento, mais uma vez declarando e profetizando vida e vida em abundância sobre você e sobre a sua casa. Deus te abençoe. Te falei que essa palavra seria incrível para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Agora chegou a hora da gente falar com as mulheres. Aliás, a nossa pastora Eliane falar com você, mulher que assiste o programa Imagine. Presta atenção também. Deus vai falar com você agora à mesa. Olá, eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Que alegria ter você aqui comigo nesse dia, para juntos compartilharmos da palavra e orarmos. Eu quero hoje falar com você sobre resiliência. E resiliência é algo que nós precisamos para podermos vencer os obstáculos da vida. Mas eu quero falar da resiliência fundamentada na palavra de Deus, porque a resiliência fundamentada na palavra de Deus, ela é uma habilidade espiritual que Deus nos capacita. Nós conseguimos essa resiliência através do relacionamento com Deus. Nesse relacionamento, Deus vai nos desenvolvendo com coragem, com fé, e nós vamos criando então essa resiliência para vencer as provações da vida, as quais eu e você não estamos imunes a vivenciá-las. E eu quero então ler aqui o texto de 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim o texto: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem está falando? Apóstolo Paulo,
ele está falando. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por momentos desafiadores na vida dele. Que o apóstolo Paulo passou por lutas, perseguições, que eu e você também passa no dia a dia, mas eu creio que não se compara com tudo que o apóstolo Paulo passou. E sabe o que é o mais interessante que eu e você podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo? Que em vez dele ficar chateado com Deus, Paulo, ele pega aquele momento desafiador e ele diz: eu vou glorificar o Senhor na minha fraqueza. Porque pensa comigo, é muito bom, muito fácil nós glorificarmos a Deus quando tudo dá certo, quando as coisas vão bem. Mas e quando as coisas não saem exatamente como nós planejamos? Será que Deus falhou? Será que Deus errou? Não. Deus, ele nunca erra, ele nunca falha. O nosso Deus, ele é infalível. Talvez você está passando por um momento desafiador porque você mesmo procurou essa situação. Mas se você permanecer confiando, crendo, colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, glorificando a Deus, assim como o apóstolo Paulo estava glorificando em momento desafiador, eu tenho certeza que os seus lábios contarão as boas novas que o Senhor fará na sua vida, no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele sabia que Deus era infalível, ele sabia que Deus estava no controle da vida dele e ele glorificava o Senhor em meio às suas lutas e às suas tribulações. Então, eu quero aqui trazer para você algumas pessoas que passaram por um momento desafiador também. Nós temos como exemplo, além de Paulo, que enfrentou as prisões e as adversidades da vida, nós temos também Jó. Jó permanecendo fiel apesar das perdas e sofrimentos externos que ele passou e internamente. Tem uma palavra que Jó, ele diz assim: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Porque Jó, ele conheceu verdadeiramente Deus no meio da sua angústia, no meio da sua aflição. Ele não amaldiçoou Deus, pelo contrário, ele ficou crendo. E no meio dessa luta, desses desafios que Jó passou, ele pôde conhecer verdadeiramente o poder de Deus na vida dele. Nós podemos ver no livro de Isaías 40, 29, que o texto diz que ele dá força ao cansado e aumenta o poder dos fracos. Ah, meu Deus, que palavra incrível! E que você possa se agarrar nessa palavra nesse dia, que ele dá força ao cansado e aumenta o poder dos fracos. É ele que fortalece você, é ele que dá uma palavra de avanço. Não é tempo de você ficar aí prostrado, mas é tempo de você avançar e glorificar o Senhor Jesus em meio às suas lutas. E eu quero deixar aqui para você então algumas aplicações práticas, dicas para que você então possa confiar no Senhor mesmo em meio a lutas. Comunhão regular, você precisa ter com Deus. Todos os dias você precisa desenvolver essa comunhão, relacionamento com Deus. Conhecer o Senhor Jesus vai capacitar você, vai fortalecer você a passar por momentos desafiadores. Oração e estudo da Bíblia. Você precisa orar. Orar é falar com Deus. Deus quer ouvir você. Conte para Ele quais são os seus desafios, quais são as suas expectativas. Converse com Ele como se estivesse conversando com um amigo, porque Ele quer se relacionar com você. Leia a Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E eu creio que Deus tem uma palavra para você.
Deus tem algo novo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu quero encorajar você a não se prostrar e se paralisar em meio às adversidades. Permanecer firme, este é o segredo, permanecer. Eu declaro no nome de Jesus que você vai permanecer inabalável em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e eu espero você no próximo programa. Um beijo em seu coração. Lagoinha Uberlândia é uma igreja que tem pouco mais de 4 anos. Nesses 4 anos, Deus trouxe tantas famílias para esse lugar e cada dia tem chegado mais pessoas, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil, para compartilhar aquilo que Deus tem feito e derramado aqui. E entre essas pessoas, nós sempre trazemos aqui algumas famílias, algumas pessoas que repartem aquilo que Deus fez no coração delas, fez na vida pessoal delas, e agora chegou a hora de você acompanhar mais um testemunho incrível aqui no programa Imagine. Confere aí. Meu nome é Jéssica. O meu é Thiago. O meu é Melissa. O meu é Carol. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje como que começou a minha história de Lagoinha até aqui. Eu sou nascido e criado na cidade de Belo Horizonte, né? E o chamado, né, para servir a Deus em Lagoinha veio desde muito cedo, né? Ao qual eu comecei ali ainda na idade do meu filho, acompanhando os programas do pastor Márcio. E eu não entendi, nesses 15 anos que eu moro em Uberlândia, né, que eu casei com a minha esposa, o porquê de estar em Uberlândia. E congregando, né, em outras igrejas, esse chamado para Lagoinha ele sempre ardeu na minha vida. E aí, passado 2 anos que a Lagoinha chegou em Uberlândia, o Espírito Santo começou a me incomodar que esse tempo de mudança de ministério chegaria, e eu deparei com algumas situações que eram um desafio, porque eu servia em outro ministério, né? Hoje eu sirvo no Ministério de Transmissão em Lagoinha, já há quase 4 anos, e eu deparei com a seguinte questão, que eu gostaria de continuar trabalhando na obra do Senhor. E desde o primeiro dia que eu pisei em Lagoinha, Uberlândia, assim foi. Eu tenho servido a Deus com meus dons e talentos, e o Espírito Santo me revelou que toda a minha trajetória, desde Belo Horizonte até aqui, o Senhor me trouxe para viver esse tempo em Lagoinha, como eu e como minha família. E a gente vê assim que os propósitos de Deus eles são muito perfeitos. Porque quando eu ainda estava em Belo Horizonte, que eu era solteiro, que eu conhecia minha esposa, de uma forma assim, até meio inusitada pela internet, eu tive dúvida. E o nosso Senhor, Ele não deixa a gente viver em dúvida. E quando eu tive em dúvida se ela seria a pessoa, Ele me falou através da sua palavra. Ele falou, vai e toma-te como tua esposa, e ela será como mãe de teus filhos. Eu abençoarei até a tua posteridade, né? Então, assim, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos, né, a Deus, né, com nossos dons e talentos. Eu sirvo, né, há quase 4 anos no Ministério de Transmissão. A minha esposa também serve, né, no Kids. Né, eu tive a oportunidade de ver a cada dia as promessas do Senhor se cumprindo sobre a minha vida, sobre a minha posteridade, que são meus filhos, através de suprir a minha casa em todos os detalhes, sabe? Então hoje eu vejo assim, a minha filha, que é uma pessoa que, né, embora está com 12 anos, ela desde muito cedo, ela entendeu a mensagem, né, do Evangelho. Então nossos filhos são, né, a palavra fala que eles serão lançados como flechas, né? E ela, basicamente 2 anos atrás, ela tomou essa decisão por conta própria de servir a Deus. Hoje ela é batizada, ela também, como nós, né, ela também serve a Deus, né, através dos seus dons e talentos, no Diaconato Kids. No último fim de semana, né, alguns fins de semana atrás, o meu filho também, ele passou pelas águas, ele foi batizado, né? Então, assim, eu vejo tanto que Deus tem agregado e tem feito, né, nas nossas vidas através dos ensinamentos que nós temos recebido através do nosso pastor, né, Walter, que tem sido assim um divisor d'águas muito grande, um homem extremamente direcionado por Deus. A gente vê um fluir de Deus muito grande e isso, dia após dia, traz crescimento. Embora eu tenha nascido num lar cristão,
Eu vejo que, assim, para todo propósito debaixo do céu, há um tempo determinado. Então, tudo aquilo, né, que eu passei, que Deus permitiu que eu passasse, convergiu para que eu pudesse ter a experiência, a maturidade espiritual hoje, para estar somando junto com essa casa, para trazer esse crescimento para esse novo tempo, né? Quando eu comecei a vir à igreja, né, eu não venho de um lar cristão, de um berço cristão, eu sou a primeira convertida da minha família. Então, eu conheci a igreja através do meu esposo, Tiago, ele que me encaminhou, então foi ele que me mostrou os caminhos, né, do Senhor, que me mostrou a casa do Pai. E ele sempre falava de Lagoinha. Ele falava, você precisa conhecer Lagoinha Uberlândia, porque ele era de Belo Horizonte, então tinha a sede lá. E eu falava assim, com certeza, eu tenho certeza que um dia eu vou conhecer. Só que sempre ele falava e a gente nunca vinha, porque não tinha aqui em Uberlândia. Então, assim que a gente viu que tinha Lagoinha aqui, a gente veio. E assim que eu entrei à igreja, a palavra do pastor Walter caiu assim, foi sensacional. Eu falei pro Tiago, daqui eu não saio mais. Meus pés vão ser firmados aqui, daqui eu não saio mais. E eu batizei em uma outra igreja, a gente era de outra igreja, eu já era de lá do Ministério Kids, então sempre tive chamado com crianças. E quando a gente veio para Lagoinha, eu só falei para ele assim, eu só não quero ficar muito tempo no banco sentado, eu preciso servir. Já passamos para a membresia, fizemos a membresia em 1 semana e meia, a gente fez o mais rápido possível para poder entrar, para servir o mais rápido possível também. E entrei no Ministério Kids, a pastora Natália me mandou uma mensagem, eu tive muita resistência de voltar, porque eu fui um pouco ferida desse outro ministério que eu estava, e eu não queria. Portanto, o dia que a pastora Natália me mandou mensagem, me chamando para servir no Lagoinha Kids, eu demorei uns 2 dias para responder ela. Mas eu falei assim, eu preciso ser curado, eu preciso deixar isso ser curado. E o melhor lugar de ser curado vai ser lá com as crianças. Hoje já tem quase 4 anos que eu sirvo no Lagoinha Kids. Estou na inclusão, que eu chamo de Ministério do Coração, porque eu falo que se não tiver um coração igual ao de Cristo, a gente não fica lá, porque é maravilhoso. Tem que realmente ter o olhar dele, o coração dele, para você abraçar esse ministério, que é o Lagoinha Kids. Nós temos um convite. Vem ser Lagoinha com a gente. Vem. Esse foi mais um programa Imagine aqui na tela da sua televisão. O programa está ficando por aqui, mas nós aguardamos por você ansiosamente aqui em Lagoinha, Uberlândia. O endereço está na sua tela, também os nossos horários de culto também está por aqui. Se você tem sentido no seu coração o desejo, o chamado de frequentar uma igreja, você será muito bem-vindo nessa casa. Você vai perceber que desde a sua chegada até a sua saída, nós estamos dispostos a amar a sua vida, cuidar de você, cuidar da sua família. Venha ter essa experiência com a gente aqui em Lagoinha, Uberlândia. Nós queremos abençoar você. Nós te esperamos. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora. RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.